Pô, valeu, Bruno. Obrigado. Obrigado, meu amigo. Valeu. Caê, tá por aqui? Caê e Braulio. Agora a gente vai ouvir aí um pouquinho. Boa tarde, pessoal. Tudo bom? Vocês estão ouvindo aí? Estamos vendo bem. Legal. Boa Parabéns tarde, aí, viu? Gustavo. Tudo bom? Tudo jóia. Obrigado, Caê. Muito legal aí esse Parabéns aí. Mano. trabalho aí. Deu para ver que você tem bastante motivação aí, precisa disso, energia para empreender. Parabéns, cara. Obrigado. E já procurei quando o Gustavo me mostrou as coisas da empresa, já dei uma boa olhada e gostei bastante do projeto também, hein? Legal. Não, e eu já ia falar depois, já vi sinergia aí, porque a gente atende aí hoje grandes empresas no Brasil que importam e exportam e com certeza precisam de soluções como esta para agilizar uma coisa que tu falaste aí que parece ser um bicho de sete cabeças, que é transacionar dinheiro entre países, né? E acho que qualquer solução que vem nesse sentido, pô, acho que é um pouco do que a gente vai falar, né? O que a gente tenta fazer na IDATA, né? E acho que é um pouco perfeito, da tendência do Comex, né? Que é partir para a integração, né? Entre intervenientes. À inteira disposição, meu amigo. Passo a palavra para vocês aí. Beleza. Fala, Braulio. Tudo bom, cara? Tudo bom. Boa tarde. Tudo bem. Boa tarde. Braulio, Caê, fiquem à vontade. Já estamos aí todo o vídeo para vocês. Bacana. Ô, Gustavo, você pode, por favor, só habilitar para eu também compartilhar minha tela aí? Porque a gente tem uma apresentação aqui, institucional da empresa. Eu queria mostrar aqui para todo mundo. Você só precisa, por favor, me autorizar aqui, tá bom? Tá bom. Só um minutinho. Tranquilo. Pessoal, boa tarde. Enquanto isso, né? Nós estamos aqui representando a iData Software. Eu me chamo Caê Castelli. E dentro aqui da empresa eu atuo aí diretamente com algumas áreas, principalmente a área de marketing, onde a gente trabalha aí todo dia para aumentar a presença digital da empresa, fortalecer parcerias, aparecer mais nos canais que está o nosso público-alvo, e também acabo participando diretamente aí da parte comercial, junto com os agentes de cargo, despachantes aduaneiros, os departamentos de Comex, para apresentar a nossa solução, para identificar as dores ali e para ter o máximo da aderência aí do nosso produto com as expectativas do cliente, tá? E também acaba apoiando o desenvolvimento de novas soluções aí, que a gente também vai mostrar aí, que são, como a gente está num cenário onde tem um interveniente que chama Receita Federal, ele às vezes muda a regra do jogo. Isso muda a regra para todo mundo. Então, a gente está em constante mudança aí para trazer novas soluções e trazer novos produtos para o mercado. Eu fico aqui em São Paulo, aqui a gente tem duas unidades da empresa, uma no Rio Grande do Sul e uma em São Paulo. Eu estou aqui na cidade de Campinas e também passar aqui rapidinho para o Braulio se apresentar, que é o nosso chefe de produto, nosso Product Owner do desenvolvimento da empresa aí. Bom, meu nome é Braulio Ninoff. Eu iniciei Data um bom tempo atrás, aí vamos lá, mais de 15 anos, e o Caê sempre coloca títulos para mim, Product Owner, CEO e tal, e eu sempre fico pensando assim, né, eu acho que o mais importante que os títulos é a gente poder entregar valor para o nosso cliente, né, seja o Caê entregando, seja eu entregando, seja a nossa equipe, né, mas o Caê é fundamental nessa nova empreitada da iData, que a gente começou há mais ou menos uns 2, 3 anos, porque a gente começou com uma empresa local no estado do Rio Grande do Sul, atendemos assim boa parte hoje dos traders aqui de comércio exterior, principalmente despachantes aduaneiros e agente de carga, só que a gente não tinha visibilidade para o resto do país, né? Temos um bom produto, porém um bom produto sem um bom marketing não adianta de nada, né? Não adianta você ter uma solução se ninguém a conhece. E o Caê comigo está nesse trabalho aí, já que vai fechar aí quase 3 anos, a gente expandir a empresa, e o fato de estar aqui hoje nesse meeting mostra isso, né? A nossa vontade de fazer, de levar, né, para todos e mostrar as nossas soluções, né? Mostrar um pouco do nosso trabalho, mostrar um pouco da nossa visão, né, dentro do comércio exterior, que é uma área
que eu, sem querer, né, eu quando comecei a empresa, na verdade, eu era um desenvolvedor de software, e como todo desenvolvedor de software na sua fase inicial, ele acaba fazendo software para qualquer área. Software para farmácia, na época tinha locadora de vídeo, muitas pessoas nem sabem o que é isso, né? É uma Netflix que tu tinha que buscar o filme, né? Eu explico para os mais novos, e tinha que buscar e devolver o filme, e rebobinar ainda, né? Antes do DVD. E aí, num belo dia, eu fui contratado para desenvolver software para um despachante aduaneiro, que hoje é um dos maiores do Rio Grande do Sul, né? E aí eu me encantei pela área de comércio exterior e assim, não tinha noção realmente na época de o quanto o comércio exterior vai ser protagonista nas relações, ou está sendo protagonista nas relações de um tempo para cá, né? Se a gente pensar, a gente não consegue imaginar como é a nossa vida moderna, sem que a gente tenha a possibilidade de comprar ou as empresas venderem, né? Então, o comércio mesmo entre países, né? Porque nenhum país mais no mundo moderno produz tudo que ele precisa, né? E nem todo um país consegue consumir tudo aquilo que produz. Então, o excedente ou até aquilo que ele produz de melhor tem que ser exportado, e aquele que ele não possui ou que não é sua excelência, ele tem que importar. E mesmo para exportar, ele precisa importar, né? É uma via de duas mãos. E o comércio exterior ele entra para, né? E aí data entra, né? Para tentar ajudar o importador e exportador, assim como a gente viu a Haider na questão dos pagamentos, né? Tentar melhorar a performance, né? Porque como o Caio bem colocou, nós temos alguns intervenientes, e o principal interveniente não é só no Brasil, né? Acho que no mundo inteiro, são quando a gente entra na questão governamental, né? Porque aí a gente entra numa questão de que cada país tenta proteger de alguma forma, né? De forma política, né? Tenta proteger os seus entes, né? A gente está vendo agora, eu vi notícias, li notícias sobre o acordo do Mercosul aí com a União Europeia, e a França já colocou algumas condicionantes. Por quê? Porque internamente há uma pressão de parte de produtores que não querem que o Mercosul tenha acesso, de repente, lá a entregar produtos com melhor valor, melhor custo-benefício, vai prejudicar os produtores internos, né, que de repente estão lá sentados em cima de um subsídio e não produzem da melhor forma possível, com o melhor valor possível. Então, o comércio exterior tem que lidar com isso, com essa política entre os países. E dentro dessa política tem as aduanas, né, que são responsáveis por colocar em prática essas políticas, né, ou sendo mais prolixas, né, liberando, ou sendo mais severas, né, bloqueando muitas vezes e criando um entrave para que esse trânsito de mercadorias aconteça de forma mais fluida, né, e a gente ajuda os nossos clientes a resolver, então, esse embaraço que existe de natureza de legislação, né, e que impacta, com certeza, na logística, né? Se a gente fosse conceituar logística, uma palavra que se fala muito hoje em dia, né, é o que a gente pode fazer de melhor para que se tenha o menor custo, o menor tempo, para que uma mercadoria que está num ponto chegue no seu ponto de destino, que é o ponto de consumo, né? Isso é logística. E aí qualquer esforço, seja aí, a gente viu aqui da Haiger, seja qualquer esforço que leve, que diminua, que melhore, que torne mais transparente esse processo todo, com certeza o ganho vai ser para todo mundo. E a gente, quando fala ganho, não é ganho para as indústrias e comércio são os que compram e vendem as mercadorias, mas o ganho final é do consumidor, né? A gente vê aí hoje esses sites chineses que vendem produtos, né? Muitas pessoas se beneficiando, né? Que não teriam acesso a determinados tipos de produtos, porque internamente há um valor muito alto de margem ou de imposto, enfim, e aí as empresas têm acesso a esse mercado e a população se beneficia disso. Então, o comércio exterior também traz esse caráter social. Eu acho que permitindo que pessoas que de repente nunca tiveram acesso a um determinado tipo de produto, por ser muito caro ou ser muito nichado,
através do comércio exterior, elas podem ter acesso a esse produto de um valor justo, né? A gente sempre fala que a melhor justiça, não, a empresa tem que ter lucro, mas o lucro ele também tem que ser justo, né? Um produto não pode ser para uma parcela pequena da população, ele tem que ser disponível para todo mundo, né? Claro, dentro de cada faixa de consumo, né? O Caio, acho que falar um pouco aí sobre o sistema em si, né? Ele melhor que eu pode hoje falar sobre o sistema. Eu acho que eu já me alonguei aqui Sim, na minha explanação inicial. legal. Bora lá, pessoal. Vamos explicar aqui rápido para dar um contexto aqui para todo mundo aqui, tá? Tá todo mundo vendo minha tela aqui, pessoal? Só confirma aqui para mim, por favor. Sim, sim. Tá, né? Então tá bom. Então, pessoal, eu mandei aí a URL do nosso site, para vocês conhecerem melhor, tá aqui no chat, tá? Mas quiserem encontrar mais informações sobre nós, aqui tem no LinkedIn e no Instagram, @datasoftware, tá? E então, assim, como que é o nosso posicionamento, tá? Hoje a gente não é por assim dizer, um sistema satélite dos operadores logísticos ou uma ferramenta acessória. Nós somos um ERP, ou seja, nós que ajudamos a fazer todo o sistema de gestão ali dos embarques e dos processos logísticos internacionais, tá bom? Então, hoje a gente se posiciona aí como um sistema completo, porque seja você um operador logístico, um agente de carga, um despachante ou aduaneiro, ou mesmo um departamento de Comex que quer coordenar os seus processos ali, aqui a gente tem uma caixa de ferramenta completa aqui para ele gerenciar, coordenar e operacionalizar esses embarques, tá? Então, é o nosso posicionamento aí, tá? Vamos para lá. Então, a gente é um sistema que tem várias funcionalidades, várias features, né? Algumas até a gente chama de killer features, que são aquelas que são as principais para determinado interveniente, por exemplo, registrar uma declaração de importação, fazer uma LPCO, uma licença de importação, emitir um conhecimento de transporte. Então, tudo o que precisar aqui para gerenciar, coordenar o embarque, temos aqui. Nós temos uma outra killer feature muito legal aqui, que dar visibilidade do andamento dos processos para os intervenientes, que são os nossos follow-ups diários ali, customizáveis, para avisar todos os participantes da jornada ali, tá? E tão importante quanto aqui são os relatórios, porque os operadores logísticos também querem saber performance, querem saber a parte financeira, querem saber velocidade. Então, tem também aqui um pacote de relatórios aqui bem interessante aqui dentro do sistema, tá bom? Quando a gente fala em termos de quem a gente atende, então a gente tem uma aderência muito grande para o despachante aduaneiro, tá? Que é aquela pessoa, como o Braulio diz ali, que está despachando a carga lá nas aduanas. Mas também a gente atende com bastante excelência também os agentes de carga, que são aquelas pessoas que representam o importador e exportador ali para fazer o contrato de frete ali, o contrato do conhecimento de transporte junto à companhia aérea, marítima e etc. E dentro do nosso RP, a gente tem várias features ali, desde o início do processo, que é iniciar um processo logístico internacional, cadastrar um processo do zero para executar algum serviço, passando por toda a parte da operação, registro da DI, LI, emissão do master house, documentação de embarque, como eu disse, os follow-ups. E uma coisa que a gente tem também, que foi assim, a origem da empresa, né? A gente sempre fez muita customização, porque a gente não é despachante aduaneiro, então a gente teve que ouvir muitos nossos clientes, entender as dores, conseguir ver se aquilo era possível de resolver e trazer aqui uma solução de tecnologia, tá bom? Então, como eu falei aqui, os follows, a gente tem aqui diário aqui no sistema e relatórios diversos ali para dar KPIs, que a gente chama, né? Indicadores chaves de performance com relação às declarações de importação, ao faturamento, ao extrato bancário. Então, tem até uma questão também que a gente até ajuda os nossos clientes aqui a fazer esse controle cambial, que é uma coisa que antes estava sendo falada aqui, tá bom? Então, esses são os nossos clientes ideais, assim, quem que a gente acaba atendendo com excelência são os despachantes de importação e exportação, os agentes de carga e os departamentos de Comex que querem colocar um compliance na logística internacional parecida com a nacional, ou seja, eles querem fazer um time ali que vai
tratar muito bem a coordenação dos processos logísticos dele. Isso aí tem inúmeras vantagens, tem algumas desvantagens também, mas a gente tem importadores e exportadores que usam o nosso sistema, tá? Ô, Braulio, quer complementar aqui com algum ponto aí? Quando tu fala ali sobre o foco, né, despachantes aduaneiros, agentes de carga, importadores, exportadores, claro que a gente está explicando um pouco do que a gente faz, né, mas a gente quer também propor, né, reflexões. Uma reflexão que eu acho que é válida nos tempos atuais, a gente vê que a sociedade já está mudando de uma forma muito rápida, né? A gente vê essa transformação digital aí com inúmeras soluções, né? Que permitem, como eu falei, agilidade em diversas áreas, né? O próprio fechamento de câmbio, se a gente for olhar ali em operações consumidor, pega um iFood da vida, um Uber, né, um Booking.com, um Nubank, são empresas que vieram e fizeram algum tipo de transformação e a gente não consegue mais imaginar a vida sem essas empresas. A gente pensando no comércio exterior, uma coisa que sempre vem à cabeça é assim, um dia vai acabar o despacho aduaneiro da maneira convencional que a gente imagina, né? Porque se a gente olhar a evolução dos tempos, o despacho era muito mais complexo, era menos pessoas tinham noção de como atender os requisitos. Tecnicamente, ele foi evoluindo, foi sendo facilitado, e o grande desafio para os novos tempos eu não sou mais um despachante aduaneiro, eu não sou mais um agente de carga, eu sou um operador logístico. Ontem mesmo falando com um cliente, eu tenho que me colocar como operador logístico, aquele conceito que eu dei antes sobre logística, né, que é procurar o menor prazo, né, o menor tempo de transporte, com o menor custo possível para entregar uma mercadoria de um ponto A para um ponto B, vai ser o que vai guiar as empresas de comércio exterior para o futuro. As que não entenderem, as que acharem que são simplesmente registradores ou emissores de documento, ou simplesmente pessoas que se atentam especificamente à legislação, elas vão estar fadadas ao insucesso. E nisso, a IDATA ajuda essas empresas a promover essa transformação. Deixarem de ser despachantes aduaneiros, né? Especificamente o despachante, quando a gente fala em despachante, tem um ranço até a palavra, né? O cara, né? Que é até uma pessoa física, o despachante não é uma empresa, é uma pessoa física, né? Pela regulamentação brasileira. É o cara que vai estar, parece que o cara está lá com um monte de papel esperando a carga chegar para liberar a carga. Não, né? Se a gente for pensar na digitalização, se a gente for pensar na automatização dos processos, o despachante aduaneiro é um cara que vai atuar muito mais propondo, né, do que apagando incêndio, né, propondo soluções para que não chegue no ponto da carga ter problema de desembaraço. Então, ele vai ser um operador logístico, ele vai ter que pensar em tudo, ele não vai ter que pensar só naquilo que compete a ele. Vamos, só um pouquinho, eu vou só atuar no momento que a carga chegar no Brasil, no caso de uma importação. Não, ele vai ter que atuar antes da carga chegar, em conjunto com os outros intervenientes, com o agente de carga, com a companhia aérea, com a companhia marítima, com as entidades de classe, por exemplo, quando eu faço uma exportação que é a necessidade de certificação de origem, né, para comprovar a produção dentro do bloco Mercosul, com o Ministério da Agricultura, para uma emissão de um certificado fitossanitário, ou seja, ele vai ter que ser um cara que vai cuidar de todos os detalhes para que esse trânsito, para que essa logística realmente aconteça. Então, essa figura do despachante, do agente de carga, enfim, desses intervenientes, ela vai se modificar. E com a entrada no Brasil da DUIMP, que vai ser a nova declaração de importação, onde a Receita promete uma melhoria de eficiência, né? Cada vez mais a gente vai ver isso. Então, a gente vai ver que aquelas empresas que não estiverem preparadas para aderir a esse novo modelo, um modelo de colaboração, eu vou falar um pouquinho depois disso, né? A proposta que a gente tem, a proposta que acho que o mercado, de uma certa forma, vai ter que ter para esses operadores. Então, só para conceituar um pouco a questão do despachante, do agente, né? Eu já não vejo eles como essencialmente só isso, né? Eles vão ter que ser isso e mais alguma coisa, vão ter que ser os operadores logísticos para promover a transformação dentro das empresas, né? E nós vamos, obviamente, através de software, né? Porque se a gente for pensar em qualquer área do mundo hoje, a revolução ela é baseada em software. Não há possibilidade de a gente construir modelos que não seja
com o software sendo apoiado, porque aí eu vou fazer o computador, vou fazer, né, os algoritmos trabalharem a meu favor para eu ter, com certeza, mais otimização nas minhas rotinas e mais assertividade. A gente está vendo a inteligência artificial, machine learning, né? Então, os modelos estão mudando e na área de comércio exterior, embora seja mais conservador, porque a gente falou, né, a gente viu o exemplo da Rainer ali, de ter que falar com os bancos, de ter que criar condições para que a transformação aconteça. A gente também não tem esse medo. A gente vai atrás, né? A gente vai facilitar a vida do nosso cliente, né? Acho que é isso que todo fornecedor deve fazer, né? Ele não deve só simplesmente automatizar projetos. Acho que essa fase da automatização ela já passou, né? Acho que a gente já está vivendo uma outra fase, né? A fase da automatização ela é quase que uma regra básica, né? A gente tem que promover a transformação, né? E a transformação é trabalhar bastante nesse sentido, né? De interligar essas partes para que realmente a transformação aconteça. Pode concluir, cara. Show. Então, pessoal, aqui no nosso RP, uma primeira feature básica aqui que os operadores logísticos têm é a questão de dar início num processo logístico, né? E para isso, para não se perder ali dentro do seu conjunto de processos de andamento, então ele faz a geração de um novo processo, né? A gente usa essa nomenclatura dentro do nosso sistema. Então, depois que ele fez uma proposta de serviço, que ele conseguiu tangibilizar o quanto que ele vai vender aquele serviço dele de Comex, ele começa a gerenciar também no processo aqui a parte do importador, o quanto que ele ainda tem de forecast de valor para importar, para ele não chegar lá ali na hora de uma declaração de importação, não ter limite, como que ele vai faturar isso para esse cliente. Então, assim, é nesse momento aqui que, iniciando um processo no nosso RP, ele tem toda essa parametrização aqui para ele conseguir coordenar de forma bem organizada já o processo, que é aquilo que o Braulio comentou, né? O despachante que ficar só pensando em documentação, ele é um despachante míope. É um agente de carga míope que só pensa, vou só cuidar do house. Não, hoje ele tem que tomar um banho de loja ali e ser um gestor door-to-door da logística do cara, né? Senão ele acaba ficando ali pouco consultivo, né? Fica pouco... Um exemplo disso, no Caio falando ali, um exemplo, nós temos um sistema que a gente chama de estimativa de custos de importação ou o próprio custo de importação após uma importação efetiva. Os nossos clientes adoram isso porque eles conseguem, através de alguns relatórios, eles conseguem saber exatamente... Algumas áreas no Brasil elas carecem ainda um pouco de sofisticação, né? A área de custos, às vezes eu fico apavorado como as pessoas fazem custo. Então ela faz assim, ela acha que pagou X, ela multiplica por 3X e ela vende o produto, né? Isso é uma forma um pouco convencional de trabalhar com custo. Nós não, nós conseguimos entregar para o nosso cliente, o real custo da importação. Quanto me custou este item, já com todos os tributos e todos os custos logísticos de transporte, né? E os serviços mesmo dos intervenientes que foram agregados. Então, essa capinha de celular, ela vai chegar por R$1,20. Esse é o real custo. E a partir daí, então, claro, que a empresa vai ter os markups dela de venda, de marketing, de estocagem, etc, etc. Mas a gente consegue já desmistificar alguma coisa que é muito comum, que se fala assim, né? Eu ouço muito nesses meus anos assim, quanto custa para importar um produto? Pega o preço na origem e coloca 100% em cima. Isso não é uma verdade. Isso é uma conta de quem tem preguiça de fazer o cálculo correto, porque vai depender de uma série de fatores. Vai depender dos tributos incidentes sobre aquela mercadoria, que nem sempre são 100%. Isso aí também é uma falácia, né, que fala que o preço do produto do Brasil ele é caro porque os tributos são caros. Não, é caro para quem não faz gestão tributária. O Brasil tem regimes de drawback, tem vários regimes especiais em que as empresas podem se beneficiar para melhorar a performance dos seus custos de importação. Então, assim, multiplicar por 2 e dizer esse é meu custo de importação é uma mentira. Existem uma série de detalhes que vão envolver o custo da importação de um produto. Desde a logística correta, né? Se eu trouxer em aéreo,
Obviamente que o frete vai ser mais caro, mas o tempo de tráfego da mercadoria vai ser mais rápido, né? Óbvio, um avião leva 2 dias para vir de um ponto A para o B, um navio leva 30, 40, depende da origem do navio. Só que num avião eu não vou poder trazer uma máquina inteira, né? Vai custar muito caro, porque o frete aéreo é cotado em peso e frete marítimo é contado por container. Então, desde a escolha correta do modelo, né? Mas tem muitas empresas que no Brasil é o seguinte: estou precisando para a minha linha de produção X matéria-prima. Como que faz? Importa. Tá, mas eu preciso para amanhã. Então vai ser aérea. Então o que acontece? A falta de previsibilidade de planejamento faz com que a importação tenha que ocorrer num modal incorreto e assim encarecendo o preço do produto final, né? Então, assim, tem uma série de elementos, né, que o comércio exterior proporciona de análise que eu posso fazer para tornar mais eficiente o meu custo de importação. E a mesma coisa vale para exportação. O Brasil precisa ser mais competitivo, né? Nós atendemos hoje o maior exportador de perecíveis do Brasil. E na Abrafrutas ele fez certa vez uma palestra que me deixou bastante pensativo. No mundo, né, por problemas de logística, ou seja, novamente, uma carga sai do ponto A para o ponto B. Nós perdemos, em termos de carretas, parece que dá para dar algumas voltas ao redor da Terra em alimentos que vão para o lixo. Então, vocês imaginam, o que é ser ecologicamente correto? Ecologicamente correto é plantar uma árvore ou uma manga que foi plantada no sertão nordestino, que foi irrigada com a água do Rio São Francisco e que foi colhida, e que foi embalada, e que passou, entrou num caminhão, que entrou num avião que usa combustível fóssil, que saiu do Brasil, foi parar na Alemanha, e que por causa de um documento incorreto chega lá e a alfândega alemã diz que tem que incinerar a carga. Ou porque, por um atraso na rodovia brasileira, que né, nossa malha rodoviária não precisa nem falar, o caminhão não chega a tempo do deadline de partida do avião, a carga fica no sol em Guarulhos, 40 graus no verão brasileiro, e a fruta chega do outro lado já imprópria para o consumo, conforme o padrão europeu. O que é ser ecologicamente correto? Ecologicamente correto é ter logística eficiente também. A gente não pode pensar as coisas de forma isolada. Então, fazer uma logística eficiente é bom em todos os sentidos, né? E a gente tenta ajudar, né, claro, dentro da nossa área, a fazer com que importador e exportador. Essa empresa, antes de conhecer a Idata, antes de ter a nossa solução, ela vivia, assim, é até engraçado que ela dizia assim: quando chegar a safra da fruta, que normalmente é a partir de setembro, que os importadores europeus compram mais frutas a partir de setembro, até com vistas depois as festas de final de ano, a gente aqui trabalha quase basicamente 24 horas. Eu falava assim, não, mas 24 horas, o que tem que fazer tanto aqui dentro, né? Porque no momento que tu mapeia processo, tu vê que a coisa não é tão complexa. O problema é quando tu não tem mapeamento dos processos, aí tu acha complexo, porque tu não tem 1, 2, 3, 4, tu tem um monte de gente falando um monte de coisa sem lógica nenhuma. E aí chegou a etapa da safra, e ele falou assim, nossa, a gente 7 horas, no máximo, as pessoas tinham saído da empresa. Então, veja com um software, não estou falando só o software da Idata, mas um software de uma maneira geral, ele pode ajudar a empresa a ser mais eficiente em todos os sentidos e ser mais assertiva naquilo que a gente está falando que é logística, ou seja, se ela é mais eficiente para ela como empresa, ela vai ser mais eficiente para os clientes e com certeza para o mercado como um todo, ou seja, a fruta que ela está exportando vai ter mais assertividade. Nós somos o maior emissor hoje no Brasil de AWBs eletrônicos, né? A Idata é uma das poucas emissoras de AWB eletrônico no Brasil hoje, né? Porque a maior parte das empresas no Brasil fechou os olhos para isso. E a emissão do AWB eletrônico faz com que as alfândegas no destino não tenham que fazer mais conferência documental. Então, veja bem, eu abro mão de uma conferência documental se eu digitalizar um documento, né? Então, é isso que a gente procura. Também colocar na cabeça dos nossos clientes, dos clientes deles, o quanto a automatização, a digitalização, ela pode ser muito favorável, né? Não adianta, então, produzir um produto, gastar uma grana para produzir ele, recursos naturais, se eu não conseguir emitir documentações corretas e ser assertivo na hora do transporte, né? Show.
Pessoal, dando sequência aqui, dentro do nosso RP, alguém que, se quiser, pessoal, pode mandar uma pergunta no chat aí também, fica à vontade, tá? Para não ficar um monólogo aqui, tá? Podem perguntar aqui. O nosso sistema aqui, ele está totalmente preparado para realizar essas killers features aqui, que nem o despachante aduaneiro, ele precisa ser o responsável ali pelo registro, ali a consulta da declaração de importação. Então, tem também a questão do espelho da nota para o importador, emissão de documentações acessórias ali para a liberação da carga, como a ALI, a LPCO, e também tudo aquilo que envolve emitir a DUI, também os códigos de rastreio, o RUC. Então, tem todo esse pacote de features aqui dentro do desembaraço, tá? De importação, exportação. Para que ligou minha TV aqui. Vocês estão vendo ainda a tela, né? Não. Não? Parou? É que, sem querer, meu monitor Parou. desligou aqui, pessoal. Só um minutinho. Na verdade, assim, corroborando um pouco o que está apresentando, na verdade, as features do sistema, quando eu comecei a Idata, um dos diferenciais que me levou a produzir software de comércio exterior, eu pensava assim, e até alguns clientes, quando não entendem um pouco assim a nossa visão, eles falam assim, mas eu queria um software para registrar DI, eu queria um software para registrar DUI. Eu falei, meu amigo, ok, registrar DI é importante, né? É o documento mais importante para a declaração de importação, que é a declaração de importação. Registrar uma DUI é importante, mas e todo o resto, né? E o rastreio da carga. E os follow-ups para o teu exportador, teu importador, para ele poder saber onde que está a mercadoria, né? E poder tomar ações corretivas nesse sentido. E o custo da importação. Então, muitas vezes o cliente, quando vem olhar na solução, ele entende assim, tá, mas tem um monte de coisa envolvida, não é só uma coisa. Então, eu não acredito em sistemas para comércio exterior especialistas. Bom, ele vai resolver uma dor, ok, ele vai resolver uma dor, mas eu preciso resolver várias dores, e essas dores estão conectadas, né? Então, não posso ser meramente vamos dizer assim, uma versão melhorada da declaração de importação da Receita Federal. Porque aí eu basicamente estou pegando algo que já é digital e fazendo uma versão melhor. Ok, eu posso resolver algumas dores? Sim, mas não as dores todas. Então, hoje, por exemplo, com um input de dados, eu consigo gerar uma série de documentos, e não um documento só. Eu já vi sistemas que, para ele gerar DUI, ele faz um input de dados, ele vai gerar LPCO, ele faz outro input de dados, que repete o mesmo primeiro input de dados. Então, assim, é uma digitalização que é estranha, porque ela não é otimizada, né? Ela acaba exigindo do operador uma repetição de passos, porque simplesmente ele vai gerar documentos diferentes para intervenientes diferentes. E a nossa visão sempre é assim, eu preciso entrar com a informação o menor número de vezes possível e gerar o maior número de documentos e de integrações possíveis. É isso que é eficiência. Senão, eu não estou vendendo logística, eu estou vendendo qualquer outra coisa, mas eu não posso dizer que é logística, porque na raiz da palavra de logística, ela vem de lógica, e lógica, cara, é fazer os passos de uma forma eficiente, não de uma forma assim, pô, eu peço 2 vezes o número do house, uma para gerar o house, outra para enviar para a Receita. Ah, mas são telas diferentes, são sistemas diferentes. Não interessa, eu tenho que pedir uma vez só. Então, eu tenho que criar um ambiente para que isso seja entendido pelo meu operador e que eu não me torne repetitivo, né? Show, E é um pouco disso que a gente faz, né? Que essa é uma das dores também do comércio exterior, né? Você ter reentrada de dados por alguns intervenientes, né? Então, acaba tendo isso aí um dos problemas. Uma pergunta que eu tô falando ali sobre DANF, né? O Brasil, quando tu importa um produto, tu é obrigado a emitir a DANF, né? Alguns estados, nem todos, né? Tu é obrigado a emitir a DANF, que é a nota fiscal de importação de entrada, para sair com a mercadoria do porto, né? Então, é uma dor do importador ter que emitir isso de forma eficiente. Para vocês terem uma ideia de como isso pode ajudar, nós temos um cliente colombiano, né, que ele é um dos maiores produtores dessas embalagens que vão quando você compra uma carne no mercado, ela está embaladinha ali com um plástico filme, né? Ele faz importações pelo Porto de Paranaguá, no Paraná. E ele
a logística dele, o storage dele lá, né, acabava tendo que ser onerado em até 2 dias, porque ele não conseguia emitir, o SAP não conseguia emitir a nota fiscal de importação. Pois bem, ele gastava, em média, aí, 5, 6 mil reais em cada container de custo de armazenagem adicional. Com uma otimização que a gente fez, com uma integração com o SAP dele, ele reduziu para praticamente zero a emissão da nota, porque quando a mercadoria é liberada, a gente já está com a nota emitida. Ele não tem que pagar mais diária excedente para os caminhoneiros que ficavam esperando, né, a carga ser liberada para poder transportar ela. Então, assim, ele teve uma redução anual de custo, né, fantástica, e uma melhor distribuição do seu produto para aquele que é o consumidor, que é quem vai consumir o plástico filme. Então, assim, é isso que um software, né, deve se propor a fazer, né? Melhorar essa eficiência. E aí, com certeza, menos custo, um produto mais barato chegando para o consumidor, né? Então, é essa visão que a gente quer colocar, de que as coisas, hoje no mundo, a gente não pode ver as coisas de forma isolada. Aí um cliente um dia perguntou, mas por que eu estou fazendo uma declaração de importação e eu tenho que colocar a alíquota do ICMS? Meu amigo, porque logo em seguida tu vai emitir a nota. Então, faz o input do ICMS agora e tu já vai ter o benefício da nota. Ah, mas eu só estou fazendo uma DI, a DI não tem imposto. Quem quer implantar sistema, tem que, primeira coisa, né, é mudar a sistemática. Se você quiser ficar com a mesma sistemática, você não tem que comprar sistema, você tem que continuar no Excel. Você tem que abrir a mente, né, se propor a fazer a mudança. E a mudança, ela tem que vir entendendo, né, quando se vende um sistema, a gente não tá empurrando uma ideia. A gente está pegando o conjunto de boas práticas de vários outros clientes e levando para um novo cliente. Então, óbvio que a gente vai ouvir o cliente, óbvio que ele vai poder trazer melhorias no processo, mas grande parte dessas melhorias, desse entendimento, ele já foi feito, né? Já tem pessoas que estudaram o problema e viram que a melhor forma de fazer é essa, sobre um melhor julgamento é essa. Claro que as coisas têm que evoluir, eu posso repensar o processo, mas via de regra as coisas já estão prontas. Então, assim, comprar um sistema, o Caio tem uma frase muito boa, assim, o cara, para ir para o céu, ele tem que morrer. Não tem outra forma. Então, assim, ele tem que se candidatar à morte, no sentido de ele tem que se propor a fazer a mudança. Mexer com o interno. Ah, mas a menina do faturamento gosta de fazer o faturamento às 2 da tarde. Cara, muda isso. Isso não é mais assim. Ah, mas ela gosta de imprimir o faturamento antes de fazer isso. Mas para que imprimir? Ela pode olhar em tela. Ah, mas ela não gosta de olhar em tela. O gosto dela não está em discussão aqui. Está em discussão é uma sistemática de gestão da empresa. E numa sistemática nova, a gente tem que repensar velhos hábitos e eliminá-los quando eles não fazem sentido algum, né? A gente tem que ter mente aberta para tudo na vida, né? A gente tem que ser conservador, ok. Conservador não significa ser atrasado. Conservador significa tomar as decisões com mais parcimônia, esperar um pouco mais. Eu não vejo problema em ser conservador. Eu vejo um problema em pessoas e empresas atrasadas. Aí sim. Porque realmente o sistema e a tecnologia ela vem para agilizar processos que antes eram manuais, repetitivos ou que não existiam, né? Então, realmente a gente entra numa empresa trazendo essas boas práticas e mudando mesmo algumas formas de trabalho, né? Então, isso vale também para aquelas pessoas que representam os importadores e exportadores aí perante as companhias aéreas e marítimas, que é o agente de carga, que emite a documentação de embarque, contrato frete, né? E emitem essas documentações. Inclusive, esse cara aqui está bem impactado nesse momento, não sei se vocês estão sabendo do portal CCT. Então, esse é um interveniente aqui que vai acabar sendo afetado pela Receita Federal com essa nova tese deles aí do pré-processamento e da desconsolidação de carga antecipada no portal CCT. Então, o agente de carga é bem impactado aqui, a gente vai até mostrar daqui a pouco aqui esse produto, tá? Nosso sistema também tem um conjunto de ferramentas para gerenciar e emitir essas documentações aqui para fazer importação e exportação, tá? E o nosso grande fortaleza aqui também do nosso sistema é o faturamento financeiro integrado, né? Então,
Hoje você começa um processo, inicia um embarque dentro do sistema, você realiza uma estimativa de custos ali de importação e exportação, você tem tudo relacionado e você começa a operacionalizar, começa a pagar o exportador, começa a pagar o frete. Então, tudo isso aqui culmina em você ter tudo bem controlado ali, as despesas, aquilo que lembrando, só te cortar, Caio, lembrando que é o seguinte, uma empresa de comércio exterior, seja um agenciador de carga, um despachante aduaneiro, enfim, ela não trabalha por si só, ela precisa de inputs. Esses inputs são a necessidade de importar e exportar. Ou seja, todo o dinheiro que passa por uma empresa de comércio exterior não é dela. Todo esse dinheiro é um dinheiro de terceiros. Ou seja, quando o importador decide importar uma mercadoria e ele faz um adiantamento para o despachante pagar os tributos para ele, esse dinheiro não é do despachante, esse dinheiro vai ser usado conta e ordem para pagar o tributo à receita, para pagar a armazenagem ao porto, para pagar a companhia aérea ou companhia marítima no frete. Ou seja, se o despachante aduaneiro ou agente de carga não tiver um controle financeiro efetivo, ele pode facilmente se perder. Ele misturar os dinheiros, como a gente diz, o que é dele, que é o custo, o valor da prestação de serviço, né, que ele vai cobrar do cliente, mas que é uma pequena parte, comparado com todo o valor que vai passar pelas contas dele de importadores e exportadores que vão adiantar ou passar dinheiro para ele para fazer esses pagamentos para os importadores e exportadores. Até é muito engraçado, porque normalmente uma empresa normal, uma empresa convencional, vamos dizer assim, todo o dinheiro que ela tem no caixa é fruto de uma venda, né? Então, eu vendi um produto, eu recebi o dinheiro. Ok, paguei um fornecedor, seu dinheiro do caixa. Uma empresa de comércio exterior, nem todo o dinheiro que tem no caixa é dela, porque é dinheiro que foi depositado no caixa dela para ela pagar um operador logístico. Então, se ele não tiver um controle disso, para não misturar os dinheiros e não puder detalhar isso de forma correta, contabilmente falando, ele é passível até de uma fiscalização de um órgão de receita, etc., não conseguir justificar porque aquele dinheiro todo está lá e ele ser tributado pelo valor que está em caixa e não pelo valor que realmente foi faturado. A gente já teve casos de cliente que aconteceu isso, né? Que a gente atendeu o cliente porque ele estava com esse problema, né? Ele resolveu adotar nosso sistema porque ele tinha um problema muito sério de compliance financeiro. Sem contar em outras coisas, né? De esse dinheiro ir para mãos de pessoas erradas, ou seja, ele ser roubado, literalmente, porque é muito dinheiro. Imagina uma importação de... a gente tem clientes aí que trabalham com grandes indústrias, o cara, uma declaração de importação de 200, 300, 400 mil reais, ele tem 50 dessas por mês. Então, ele passa pela conta dele 20 milhões de reais, né? É muito dinheiro, é muito fácil de, nesse emaranhado de despesas, daqui a pouco a coisa ser manipulada. Então, até isso o sistema é assertivo, né? Trazendo mais confiança para quem fazer a gestão financeira da empresa, que é o que todo, né? Que todo gestor quer, né? Quer que ninguém mexa no dele, né? Isso faz muito sentido, óbvio. Nesse ponto que o Braulio está falando, assim, como a gente entra numa empresa mudando o processo, alterando rotinas, a gente, em alguns momentos, enfrenta bastante resistência dos usuários, né? Então, por motivos diversos, ou por falta de vontade de mudar, ou às vezes também por um problema ali de caráter também. E aquela frase que a gente sempre ouve, né? Ah, mas aqui sempre foi assim, porque o senhor Marcos gosta assim, porque a dona Maria gosta assim, a dona Maria gosta de chegar às 9 da manhã e ter um relatório, não sei do que, isso na mesa dela. Gente, vocês querem mudar, vocês querem que a dona Maria e o seu Marcos ainda sejam... Senão uma empresa, né? Uma empresa, o shareholder não pode ser um cara que quer o relatório às 9 da manhã na mesa dele, simplesmente porque ele quer o relatório. Tem que fazer sentido dentro do fluxo, né? Então, a gente ouve muito assim, não pode mudar porque o fulano do departamento de importação não quer, o que o fulano acha que é assim, né? Quando se muda de sistema, ou quando se implanta sistema, enfim, a gente tem que discutir tudo. Não existe tabu nenhum, em nenhuma área, nenhuma, nem na própria área do CEO, né? Muito menos na do CEO, que é o cara que gerencia tudo isso, né? Ele tem que estar aberto a querer a mudança, né? Senão a gente enfrenta muita dificuldade, né? E obviamente que a gente não vai forçar a mudança. Tem clientes que nitidamente dizem assim, bom, se o cara quer assim, que seja assim,
né? A gente não ganha para dar consultoria a ponto de dizer assim, não, olha, veja bem, isso que você está fazendo não está correto. Você vai ser tributado pela Receita Federal e você vai ser... Não, a gente tem a gente tem uma fronteira de onde a gente pode atuar. Chega uma parte que a gente é voto vencido. Tudo bem, está tudo certo, né? A gente não é uma empresa de consultoria, a gente é uma empresa de venda de sistema que o próprio sistema ajuda a dar uma consultoria, mas a gente tem limites, assim, onde a gente pode atuar, né? Obviamente. Uma feature muito assim adorada aqui e perguntada pelos nossos leads aí na jornada de compra e depois implementada pelos clientes é o follow-up, né? Porque aqui entra muita automação, né? Ou seja, é aqui que, conforme as mudanças que vão ocorrendo no processo e também conforme ocorrem as múltiplas integrações que o nosso sistema tem ali com o mercante e tal, atualiza o processo e isso aqui vai sendo notificado para os intervenientes chaves ali, os usuários importantes. Então, eu sei que é uma coisa bem valorizada aqui hoje no nosso sistema. A gente também tem uma parte ali onde o importador e exportador também consegue ter um pouquinho mais de visibilidade ali do andamento do processo, que a gente chama de extranet, né, que é um portal ali para ele acessar e ver por diversos filtros inteligentes ali os processos que estão na origem, então pré-embarque, embarque, então aqui você tem toda aquela visibilidade assim, door to door ali dos processos da pessoa ali, tá bom? A nossa ferramenta também, ela como o próprio comércio exterior, como a gente disse, ele é multiconectado, né? E aqui no comércio exterior tem uma pegada muito de economia colaborativa, né? É impossível um processo logístico acontecer sem a atuação de diversos intervenientes. Então, nós temos aqui múltiplas integrações, tá? Desde aquela integração que faz mais sentido ali, que é, por exemplo, com o importador, ou seja, vai ser produzido um determinado produto, aquilo ali gera uma referência para ele e aquilo ali vai ser feito uma logística internacional. O nosso sistema já pode puxar isso aí, trazer para dentro do processo para dar origem a um embarque. Então, a gente integra com grandes RPs ali do mercado, SAP, TOTUS, SAP, e aí também começa a integrar com outros intervenientes. Então, por exemplo, a InfoConsult para trazer a visibilidade da NCM, outros intervenientes ali para você fazer, por exemplo, o consulta como portal único é o mais importante ali para fazer o registro da DI, para consultar a verbação, e também com prefeituras de cidades ali para emitir a proposta de serviço para o operador logístico. Então, a gente tem aqui uma camada ali de integrações, isso aqui só vai aumentar, tá, pessoal? Isso aqui é bem estratégico para a gente aqui no sistema. E falando um pouquinho assim do que tá saindo no forno hoje da Idata, né? Porque assim, a gente não está parado, assim, a gente está melhorando todo dia o nosso RP, mas a gente também viu que tem muita oportunidade em termos de costurar nossa solução em soluções menores e atacar mercados endereçáveis maiores ou atacar outras personas, né? Então, por exemplo, a gente hoje está com o portal CCT, que é o que vai substituir o Manta no dia 30 de julho, para atacar aqui as companhias aéreas e os agentes de carga, ou seja, através desse nosso portal web aqui, que esses intervenientes vão fazer o pré-processamento para desconsolidar uma carga no aeroporto ali. Então, esse aqui é um produto novo, apartado do RP, ele também tem essa feature nativa aqui, mas quem não é cliente da Idata no RP também vai poder consumir esse produto aqui, e a gente criou aqui uma ferramenta SaaS aqui. Assim, para explicar para o pessoal, tá? Isso é uma tendência, né? Isso é uma realidade, né? As empresas de software indo para o mercado SaaS, né? SaaS seria Software as a Service, né? Ou seja, um software como um serviço, ou seja, em vez de eu comprar um pacote completo, eu não tendo a necessidade, eu posso comprar o que a gente chama de produto mosca, né? O Ilog, se a gente fosse, né, nos tipos de produtos lá de software, né? Tem o produto mosca, que seria um produtinho pequeno que atende uma dor muito pequena, né? O Idata Desktop é um produto elefante, né? Por que elefante? Porque ele é um produto grande e ele é um produto que a implantação ela não é uma implantação simples. Como a gente falou, mexe com todas as áreas da empresa, enfim, tudo aquilo que eu já coloquei.
Então, esses produtos que a gente está criando são produtos que orbitam no Data Desktop e são pequenos produtos para atender, são integrados, obviamente, mas também podem ser desplugados e atender mercados endereçáveis para que a gente também ganhe tração de uma maneira a atender mais empresas, né? E não necessariamente só as empresas que optam por ter Data Desktop, né? Isso é uma tendência de mercado, enxergar software como serviço, né? Então eu posso, normal, o e-mail é no Google, o editor de imagem é da Microsoft que conecta com o e-mail do Google, ou seja, eu contrato, né, como o streaming hoje, que a gente tem que contratar várias plataformas, em software também vai ser um Lego, né? Eu vou contratar vários micro softwares, vamos dizer assim, e conectar eles, né? Na finalização da nossa apresentação, eu vou falar um pouco sobre tendências, e a principal tendência que a gente coloca é essa, né? Sim, e tem outros produtos aqui que estão ou em processo de preparação, ou já estão no forno aí, para a gente lançar no mercado, que é o nosso portal iData Comex 360, mas também tem catálogo de produtos, que vai ser uma mudança que já está em vigor na Receita Federal, a legislação, do INPE. Então, quem quiser também saber mais disso aí, só perguntar para a gente. Pessoal, aqui tem a maior parte do nosso time aqui, né? Todo esse time aqui tem parte alocada no Rio Grande do Sul, parte alocada em São Paulo, mas é a nossa equipe ali que está todo dia ali na trincheira ali, trabalhando para fazer as coisas acontecer, tá bom? Agora que eu vi que a gente excedeu bastante tempo, aí deve ter gente dormindo aí, mas vamos parar de fazer o pessoal sofrer um pouco aí, né, Braulio? Só para concluir, pessoal, a gente pode deixar plantar uma sementinha assim de o que a gente imagina no futuro e o que deve ser o futuro, tá? Para a área de comércio exterior, principalmente na área de software, que é a nossa área que a gente tem conhecimento, enfim. A gente fala em economia colaborativa, a área de software vai migrar para a área de comércio exterior e também em economia colaborativa, no sentido de que todos os intervenientes vão ter que se conectar, né? A gente tem uma coisa, hoje em dia, uma palavra muito em moda hoje, que chama-se API, né? Nada mais é que uma maneira que um computador se comunica com outro computador, ou seja, uma empresa precisa de um serviço de outra empresa, em termos de software, né? Então, ela constrói uma API para consumir um produto ou para ser consumida, né? Então, eu preciso saber onde a carga está. E a carga está embarcada no avião da American Airlines. A American Airlines disponibiliza uma API, que é uma forma que o meu sistema pode consultar a carga dentro do sistema da American Airlines. E aí eu entrego para o meu cliente esta informação lá no follow-up, que o cara falou que é uma ferramenta que os nossos clientes usam muito. Então, assim, a economia colaborativa no sentido de todos estarem conectados. Por quê? Novamente, reduzir custo, diminuir prazo, ser mais assertivo, né? A cooperação, né? E também para análise de dados, né? Imagina o seguinte, uma empresa que possa permitir, através de API, ter acesso a alguns dados da sua operação, ela pode contratar um fornecedor que faça uma análise crítica dos dados, sem necessariamente esse fornecedor ter que entrar na empresa dela e pedir uma série de papéis. Imagina no futuro, a Receita Federal, em vez de pedir para você lá e demonstrar uma série de documentos fiscais, ela tem uma API que ela se conecta no teu sistema, extrai os dados que ela precisa e a partir dali ela faz uma análise. Não, a tua declaração de impostos está perfeitamente correta, né? Então, a API vai permitir isso, né? E empresas, por exemplo, de inteligência artificial ou de machine learning pode acessar os teus dados e te determinar que um determinado tipo de operação ela tem um risco eminente de não se realizar por N fatores que a inteligência artificial, o machine learning detectou de problemas. Então, as APIs, a colaboração entre softwares vai ser uma coisa que é a maior tendência dos próximos anos já, atual, e a maior tendência. A gente aposta muito nisso, tanto é que nosso software tem isso. Por exemplo, uma integração, eu já vejo, vou estar falando quando nos passaram a bola com a Haiger, aí eu já vejo de cara uma possibilidade de integração. Imagina o nosso cliente que precisa fechar câmbio para o cliente dele. Em vez dele ir para um banco,
ele vai usar uma API de integração com a regra e fechar de dentro do nosso próprio sistema. Ou seja, ele não precisa sair do ambiente que ele está acostumado a trabalhar. A API também faz isso, né? Ela permite com que tu trabalhe dentro de uma plataforma só e não fique pulando de janela em janela ou trocando de sistema, né? Então, nesse sentido também. Então, essa é a nossa, assim, nossa contribuição para deixar vocês pensativos nesse sentido, né? Imaginar que não há caminho de volta para quem não quer colaborar, para quem não quer compartilhar dados, né? Essa é a tendência. Se a gente quiser redução de custo, toda aquela coisa, eu já falei antes, redução de custo, melhor performance de tempo, né? Eu preciso analisar dados, ou eu preciso que alguém analise meus dados e me dê respostas. E só para encerrar, né, pessoal, tá até aqui no nosso site aqui, mas assim, a gente como empresa, a gente ressignificou alguns valores recentes aí, e o nosso objetivo é simplificar o comércio exterior, né? Então, é trazer tecnologia aí, trazer integrações, trazer facilidades ali para quem quiser importar e exportar, conseguir fazer isso de forma mais fluida, menos burocrática, né? Tô até aqui. Mas nós já estamos encerrando aí, pessoal. Obrigado. Se alguém quiser perguntar alguma coisa aí, mas fiquem à vontade aí. Mas também podem olhar aqui o nosso site, eu já mandei e podem seguir a gente no Instagram também, se quiserem fazer alguma coisa no particular aí, tá? Mas estou aberto aí, se alguém quiser perguntar, falar alguma coisa aí, ou o Gustavo também. Estamos aberto aí, tá bom? Caí, Braulio, deixa eu comentar algumas coisas. Vocês falaram, principalmente a última fala aí do Braulio, está muito alinhado com o que Danilo, da BitMEX, falou também hoje de manhã. Da importância do compartilhamento de informação, né? A gente está num mundo hoje que a ideia de restringir essa comunicação não faz sentido. Restringir dados não faz sentido. Então, é nessa linha aí que também foi falado. Catarina, logo cedo, da Acumuladores de Moura, comentou também da importância disso, né? Dessa análise de dados, e aí nessa fala. E na verdade, foi para isso que a gente pensou nesse evento, né? Essa sua fala, cara, final aí, é muito o que eu vinha falando na preparação desse dia de hoje, que é fazer com que a gente possa apresentar para os empresários, para o mercado, principalmente aqui de Pernambuco também, os empresários, facilidades, né? Na hora que você comentou aí sobre o que você faz no seu software, eu tenho alguns outros, eu trabalho com consultoria nessa área, alguns outros clientes que contratam grandes empresas conhecidas, reconhecidas, e vou dar um exemplo, não tem o custo estimado. Então, uma das primeiras coisas que você falou aí, quando você estava apresentando. Então, aquilo que parece uma coisa básica, e que, na verdade, para todo mundo que faz o processo de importação, como é que eu vou importar se eu não tenho uma estimativa de custo, né? Para ver a viabilidade, para ver a margem, o mercado que eu vou ter, etc, etc. E eu tenho grandes softwares no mercado que não tem. Então, a gente trazer aí essas oportunidades, todos que estiveram aqui hoje, né? Trazer para que as pessoas entendam, compreendam que existem outras possibilidades, existem outras empresas especializadas numa área específica, né? Câmbio, financiamento, adiantamento de crédito, controle de crédito internacional, né? Meio de câmbio. Então, puxa vida, tem tanta coisa bacana nesse universo de tecnologia que não tem mais como retroceder. Então, essa era, na verdade, a missão aí do nosso dia de hoje. E agradeço muito aí a participação de vocês. Não sei se alguém... Obrigado aí. Um mantra que eu não me canso de repetir é o seguinte: não tenham medo, os empresários, não tenham medo de importar e exportar. Importar e exportar é fácil. Se alguém disser que é difícil, está mentindo. Escolham empresas sérias, vocês vão ver que importar e exportar é fácil. E no futuro, oxalá todo mundo possa importar e exportar, porque é bom para o país, é bom para o mundo essa troca de mercadorias. Desde a época lá de Constantinopla, isso já existia, e cada vez mais tem que ser promovido isso. E empresas como a nossa e outras vão ajudar a facilitar isso, óbvio, né? E se criam problemas e vem empresas que criam soluções para ajudar que esses problemas sejam minimizados, né? E que bom que a gente pode participar disso aí com todo mundo. Pessoal, eu queria agradecer aí o convite do Gustavo aí, né? A gente fica à disposição também aí depois. Se alguém quiser mandar algum e-mail aí para
nossa empresa aí, quiser nos sugerir alguma parceria ou mesmo fazer alguma pergunta aí para nós, tem aqui o nosso e-mail direto aqui, tá bom? Tem também meu WhatsApp aqui, mas queria agradecer também o convite do Gustavo aí. A gente vai começar a fazer mais isso aí, né? Que é conexão com faculdades, conexão com painéis, assim, onde tem a gente interessante ali para conversar sobre Conex aí, tá bom, Gustavo? Obrigado aí de novo, viu? Valeu. Obrigado, aí, obrigado, Braulio. Valeu, obrigado, Gustavo. Aí, obrigado. Tchau, pessoal. Obrigado. Valeu, gente. Bom descanso, bom sábado para todo mundo. Valeu, obrigado. Obrigado a todos aí. Gente, o pessoal que está em casa aí, está aqui, então isso a gente termina, né, a missão aí do nosso evento. Eu, ao longo desse projeto aí, percebi que a gente tem margem para fazer. Né? O próprio pessoal da Câmara Americana se envolveu, as seleções, não quiseram participar, porque ontem de manhã eles tinham um evento e vão ter um evento enorme que eles estão tão loucos. Já tem uma aluna que é da Câmara Americana. Então, assim, tem algumas outras oportunidades. E que seja presencial ou virtual. Você também percebe que virtualmente também funciona, né? Isso ajuda, né? A pandemia para isso. Então, a gente quer estar atenção de ser necessário. Gente, obrigado. Bom descanso para todo mundo aí. Bom restinho de sábado para todo mundo. Valeu.